Vamos falar aqui. O Bolsonaro estava fazendo uma dessas palestras pagas dele, ilegais, que ele está fazendo nos Estados Unidos. E aí, na última que ele fez essa semana, ele teve uma crise de choro durante o hino nacional. Logo, eles fazem assim: o Bolsonaro entra, aí toca o hino nacional, aí ele fala um monte de abobrinha, aí depois toca o hino nacional. Ele teve crise de choro duas vezes. Quando começou, ele chorou um pouco, mas quando acabou, ele chorou copiosamente, crise de choro mesmo. E durante as falas dele, parecia que ele estava mais ou menos num velório. Ele falava, mas você via, eu vou mostrar aqui um trecho. Até algumas. Teve uma parte que viralizou nas redes sociais porque ele novamente prega golpismo. Mas você vê, se você analisar como está o Bolsonaro, você vê que é um cara completamente abatido. O Bolsonaro foi avisado por aliados essa semana que ele vai acabar preso. Aliados falaram para o Bolsonaro o seguinte: olha, no caso do Yanomami, tem uma chance muito grande de decretarem a sua prisão e a gente vai tentar aí te blindar, mas a única blindagem possível, Bolsonaro, é você jogando aos leões gente do primeiro escalão do seu governo. Aí citaram nomes para o Bolsonaro: Braga Neto, Damares e Ricardo Salles. Se esses aí forem jogados aos leões, talvez, Bolsonaro, você consiga culpá-los pelos crimes ali, pelo genocídio Yanomami, e você não seja preso tão rápido, ou não seja nem preso. Mas tá muito difícil, viu? Muito, muito, muito difícil, porque a polícia vai conseguir provas de que foi tudo aí arquitetado. E aí lembra que nas conversas do Bolsonaro com seus aliados tem um monte de paranoia no meio. O Bolsonaro sabe dos crimes que ele cometeu, mas ele fala como se fosse inocente. Ele acha que a Polícia Federal vai persegui-lo, vai atrás de tudo, vai juntar coisa que não tem nada a ver para colocar provas contra ele, para acusá-lo de genocídio. Então, aliados avisaram: ó, vai dar ruim. Então, o Bolsonaro, ele aceitou um convite de entrevista que tinha sido feito para ele há um tempão, do Wall Street Journal. O Wall Street Journal, o próprio nome disso, é um jornal que tem lá em Wall Street. As duas jornalistas que entrevistaram são brasileiras, então a entrevista do Bolsonaro foi em português. Inclusive, divulgaram só um trecho em vídeo da entrevista. Eu vou colocar aqui um trechinho para vocês. Desculpa colocar bandido aí na sua tela, mas para você ver como o Bolsonaro já começa mentindo. Ele já começa a entrevista mentindo. Olha só. Vamos lá. Aqui. Vou até curtir sem querer. Que agora é o presidente da República no Brasil. Eu resolvi me afastar de lá para não ser acusado de nada e nem tumultuar o início do governo. Fui surpreendido, como o Brasil todo, os lamentáveis atos do dia 8 de janeiro. Né? E já sabia, né? Voltaram para cima de mim, como se eu estivesse coordenando, organizando alguma coisa. Não acharam, nem vão achar nada que... Eles dizem que não acharam, nem vão achar. Já acharam e vão continuar achando. A coisa tá ruim, bem ruim aí pro Bolsonaro na investigação dos atos do dia 8, mas o que foi avisado para ele de fato foi que a investigação em Yanomami é pior ainda. Para você ver, ó, até o que a terceira semana de janeiro, a gente falava aí dos atos terroristas e que isso ia colocar o Bolsonaro na prisão. De repente, aparece uma acusação pior ainda. Olha, pior do que os atos terroristas, a tentativa de golpe de Estado, tem que ser uma coisa realmente muito bem fundamentada. E é o caso do genocídio Yanomami, que é muito bem fundamentado, um caso ali em que o governo Bolsonaro fez de tudo para matá-los. Aí o Bolsonaro resolveu dar entrevista. Ele começa a entrevista ali, você vê que um tom muito abaixo. Olha a diferença do tom. Eu vou te mostrar aqui o Bolsonaro no dia 11, e aí você compara com a entrevista em que ele fala que saiu do Brasil. Não, eu saí do Brasil para não atrapalhar o novo governo. Só para isso, gente. Olha esses lamentáveis atos do dia 8. Não tem nada a ver comigo. Ó, agora, vê a diferença dele para isso aqui, ó. Aí você vê que ele fala, não fomos eleitos aos olhos do TSE, quer dizer, ele continua
questionando a eleição. Aí no fim da fala, ele ainda dá o que possa vir a acontecer comigo aqui ou no Brasil. Você vê que ele abre a possibilidade de prisão dele já nos Estados Unidos, porque, vamos lembrar, deputados e senadores americanos pediram diretamente ao Joe Biden e ao Departamento de Estado que abrissem, e ao FBI, que abrissem investigações contra o Bolsonaro. Veja bem, quando o FBI abre uma investigação, eles não avisam. Olha, estamos investigando o senhor Bolsonaro. Pode ter aberto a investigação já e não sabemos. Não sabemos. Então ele já abre ali a possibilidade, pode acontecer alguma coisa comigo aqui ou no Brasil. Quer dizer, ele não descarta ser preso nos Estados Unidos. Então para quem fala, Thiago, você tá otimista achando que o Bolsonaro vai ser preso. Veja, é o próprio Bolsonaro falando que pode acontecer com ele. Agora, no mesmo dia, olha só como é que estava o Bolsonaro minutos depois. Tá aqui, ó, o Bolsonaro chorando. Você vê que esse não é um cara que tá feliz, falando, tenho missão, vou pra cima. Não, esse é o cara que foi avisado, ó, vai ser preso. Tá chorando aí de lágrima, não? Você vê que a coisa tá ruim. Aí os bolsominions colocaram o vídeo falando, Bolsonaro se emociona ao hino nacional. Não, ele tá escutando o hino. É o momento em que ele para e pensa consigo mesmo. Ele fica, putz, eu vou ser preso, eu tô ferrado. Se eu não for preso aqui, eu vou ser preso no Brasil, o cerco tá fechando. É isso que se passa pela cabeça dele, viu? Aí ele dá entrevista ao Wall Street Journal. Aí ele é perguntado se ele faria alguma coisa diferente no caso da pandemia. Sabe o que ele diz? Que a única coisa diferente que ele faria é que ele não falaria tanto. Ele não falaria nada, deixaria só o ministro da Saúde falar. Só que ele omite o fato de que ele mudou o ministro da Saúde 4 vezes. E que o ministro da Saúde... O problema não era só mudar o ministro da Saúde ou só falar um monte de abobrinha, não. O problema era as atitudes do governo. Mudar o ministro da Saúde que queria seguir a ciência, colocar um que não queria, aí mudar o segundo porque ele não queria o protocolo da cloroquina do tratamento precoce, colocar um general ali. General agora que tá tirando foto com tem um cara que é ex-presidente do PT do Rio de Janeiro tirando foto com o Pazuello. Aí fala, não, a gente tem que acabar esses tempos de que petista e bolsonarista não pode confraternizar. Peraí, uma coisa é você tem aí um conhecido e tal, que era bolsominion, e você volta a falar com ele. Outra coisa é você confraternizar com um genocida, com um general que matou mais de 300 mil pessoas, como tá fazendo aí o ex-presidente, sei lá, do PT do Rio de Janeiro. Olha, vergonha, vergonha. O cara confraternizar com o Otônio de Paula, que faz nem 3 meses estava ameaçando o Lula de morte, aí depois, na semana seguinte, o cara tira foto abraçado com o Pazuello. Eu fico assim, olha... Há coisas que não são perdoáveis. Essa é a verdade. Assim como o Bolsonaro. Ele já vai tirar foto com o Bolsonaro? Não dá. Pois bem, o Bolsonaro colocou ali o Pazuello para matar todo mundo. Então o Bolsonaro falar ou não falar não ia mudar nada do genocídio que ele fez ali durante a pandemia. Aí ele responde várias perguntas sobre o dia 8 de janeiro. Ele tenta minimizar os atos e falar que ele não tem nada com isso, apesar que a matéria, está em inglês a matéria, apesar das jornalistas serem brasileiras, a matéria vai explicando bem que o Bolsonaro tem culpa no cartório, que ó, ele não quis desmobilizar ali o pessoal, os apoiadores dele continuavam na frente dos quartéis e que o silêncio dele incentivava, que em nenhum momento ele falou, perdemos a eleição. O único momento em que o Bolsonaro admite perder a eleição foi nessa entrevista. Ele tá com tanto medo de perder que pela primeira vez ele admite que ganhou a eleição. Ele fala, isso é o processo eleitoral, às vezes a gente perde. Minha opinião aqui, Thiago, ninguém vai se salvar. Vai Damares, vai Ricardo Salles, vai Sérgio Moro e o Flávio Dino tá com sangue nos olhos. É assim que eu gosto de ver o Flávio Dino, com sangue nos olhos, assim, ó, direto para dar o bote. Veremos aí os próximos passos. Peço aí a sua inscrição no canal. Falou!